O livro de Salmos. É uma coleção de 150 canções, orações e poemas hebraicos antigos que vieram de períodos diferentes da história de Israel. Muitos deles são conectados ao rei Davi, 73 na verdade. Ele era conhecido como poeta e tocador de harpa. Mas há vários autores por trás deste livro. Tem os poemas de Asaf ou dos filhos de Corá. Alguns são de outros líderes adoradores do templo. Até Salomão e Moisés têm seus próprios poemas, e quase um terço deles são anônimos. Muitos desses poemas chegaram a ser usados pelos corais que cantavam no Templo de Israel. Mas o livro de Salmos não é exatamente um livro de hinos. Em algum ponto da história, depois do exílio de Israel na Babilônia, esses poemas antigos foram reunidos e intencionalmente organizados no livro de Salmos, e ele tem uma estrutura única e uma mensagem que você não vai notar a menos que o leia do começo até o fim. Para ver como o livro de Salmos é desenhado, na verdade, é mais fácil começar pelo final. O livro termina com 5 poemas de oração ao Deus de Israel, e cada um deles começa e termina com a palavra Aleluia, que em hebraico é um comando que diz para louvar Yah, uma abreviação do nome divino Yahvé. É uma sessão muito legal, organizada em 5 partes, e parece que alguém está nos dando uma conclusão do livro. E isso nos leva a pensar, será que o livro tem algum outro sinal de estrutura intencional? Se você prestar atenção aos cabeçalhos dos poemas, vai perceber que os tradutores da Bíblia colocaram em 5 lugares os seguintes títulos: primeiro livro, segundo livro, terceiro, quarto e quinto, em diversos pontos. E isso divide o livro em 5 grandes seções. E a razão dessa divisão é que os poemas finais de cada uma das seções são muito similares e parecem com uma adição editorial. São frases mais ou menos assim: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Então, o livro tem uma conclusão e uma organização interna de 5 partes principais. E o lugar natural para olharmos agora seria o começo, para procurarmos por uma introdução. E o que nós encontramos? Os Salmos 1 e 2, que se distanciam do primeiro livro, porque a maioria desses poemas são ligados a Davi, exceto os Salmos 1 e 2, que são anônimos. O Salmo 1 celebra quão abençoado é quem medita na lei do Senhor, que em oração a lê de dia e de noite, e a obedece. E essa palavra lei pode significar simplesmente ensino ou se referir especificamente aos 5 livros de Moisés que iniciam o Antigo Testamento. Aqui a palavra parece ser usada com os 2 significados em mente, o que explica por que temos 5 partes principais. O livro de Salmos está sendo oferecido como uma nova lei, que vai ensinar o povo de Deus a praticar a oração ao longo da vida, enquanto luta para obedecer aos mandamentos de Deus que foram dados na primeira lei. E o Salmo 2 é uma reflexão poética sobre a promessa de Deus ao rei Davi em 2 Samuel 7, de que um dia um rei messiânico virá estabelecer o reino de Deus em todo o mundo e derrotar a maldade e a rebelião em todas as nações. O Salmo 2 termina dizendo que todos aqueles que se refugiam nesse rei serão abençoados, precisamente a palavra usada para abrir o primeiro salmo. Então, juntos, esses 2 poemas nos dizem que o livro de Salmos foi desenhado para ser o livro de oração do povo de Deus, enquanto ele luta para ser fiel aos mandamentos da lei e enquanto espera o futuro rei messiânico. Agora que esses 2 temas foram introduzidos, podemos começar a ver como os livros menores foram desenhados ao redor dessas 2 ideias. Então, por exemplo, o primeiro livro traz bem no centro uma coleção de poemas, Salmos 15 a 24, que abrem e fecham com um chamado para a fidelidade à aliança. E nos Salmos 16 a 18, nós encontramos a descrição de Davi como um modelo dessa fidelidade. Ele clama a Deus por libertação e Deus o eleva a rei. No conjunto correspondente de poemas, Salmos 20 a 23, o Davi do passado se tornou uma imagem do rei messiânico do futuro, que também vai clamar a Deus, ser liberto e receber um reino sobre as nações. E bem no centro dessa coleção tem um poema, o Salmo 19, que é dedicado a louvar a Deus por sua lei. Então aqui estão os 2 temas dos Salmos 1 e 2 firmemente amarrados. O segundo livro começa com 2 poemas conectados pela esperança de um futuro retorno ao Templo de Sião. E essa imagem está intimamente ligada à esperança do rei messiânico. E ele termina com um poema que retrata o futuro reino sobre todas as nações. Esse poema é realmente maravilhoso, porque ecoa todas as passagens dos profetas sobre o reino do Messias. Ele diz que esse reino trará o cumprimento das antigas promessas de Deus a Abraão de trazer a sua bênção a todas as nações.
O terceiro livro também conclui com um poema sobre a promessa de Deus a Davi, mas dessa vez à luz do exílio de Israel. O poeta lembra como Deus disse que nunca abandonaria sua linhagem, mas agora está vendo a rebelião de Israel e como isso resultou em destruição e exílio na queda da linhagem de Davi. E o poeta termina pedindo a Deus que nunca se esqueça da sua promessa. O quarto livro é desenhado para responder a essa crise do exílio. Então, o primeiro poema nos traz de volta as raízes de Israel e para a oração de Moisés. E o poeta faz o que Moisés fez no Monte Sinai, depois do caso do bezerro de ouro. Clama a Deus por misericórdia. O centro do quarto livro é composto por um grupo de poemas que anuncia que o Senhor, o Deus de Israel, reina como o verdadeiro rei do mundo. E que toda a criação, as árvores, os montes, os rios, todos estão convocados a celebrar aquele dia futuro onde Deus trará o seu reino e justiça sobre todo o mundo. O quinto livro abre com uma série de poemas que afirmam que Deus ouve o choro do seu povo e que um dia vai enviar o futuro rei para derrotar a maldade do mundo e trazer o reino de Deus. Esse livro também contém duas coleções maiores, uma chamada Halel e a outra Cântico de Peregrinação. Cada uma dessas coleções termina com um poema sobre o futuro rei messiânico. E juntas, essas duas coleções sustentam a esperança por um novo ato de libertação de Deus para redimir o seu povo. E bem entre elas está o Salmo 119, o poema mais longo da Bíblia. É um acróstico onde cada linha começa com uma letra do alfabeto hebraico, e ele explora a maravilha e o presente que é a lei, as palavras de Deus para o seu povo. Então aqui estão os temas dos Salmos 1 e 2, Lei e Messias, combinados e amarrados no quinto livro. O que nos traz de volta aqueles 5 poemas de conclusão. No poema do centro, o Salmo 148, toda a criação é convocada a louvar ao Deus de Israel, porque no hebraico, abre aspas, ele levantou um chifre ao seu povo. Esse chifre é uma metáfora para um chifre de touro erguido em vitória. E essa imagem ecoa a mesma imagem usada na canção de Ana em Samuel 2, mas também há um salmo anterior, o 132. O chifre é um símbolo para o futuro rei messiânico e a sua vitória sobre a maldade. É uma conclusão apropriada para esse livro maravilhoso. E aqui tem mais uma coisa que você provavelmente vai perder se não ler esse livro em ordem. Há muitos tipos diferentes de poemas no livro de Salmos, mas todos eles seguem basicamente 2 categorias, poemas de lamento e poemas de louvor. Poemas de lamento expressam dor, confusão e raiva sobre como o mundo é e como coisas horríveis têm acontecido ao poeta. Então, esses poemas chamam a atenção para o que há de errado no mundo e pedem a Deus que faça algo a respeito disso. Há muitos poemas desse tipo no livro, o que nos diz algo importante, que o lamento é uma resposta apropriada à maldade que vemos no mundo. Mas o que você vai notar é que os poemas de lamento predominam no começo de Salmos, no primeiro, segundo e terceiro livro. Só que preste atenção, porque ocasionalmente você verá poemas de louvor também. Poemas de louvor são poemas de alegria e celebração, e eles chamam a atenção para o que é bom no mundo. Eles recontam histórias sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas e o agradecem por isso. No quarto e no quinto livro, os poemas de louvor são mais numerosos do que os de lamento, e tudo isso culmina naqueles 5 aleluias da conclusão. Então, essa mudança de lamento para louvor é muito profunda e nos fala sobre a natureza do louvor. Quando nós esperamos pelo rei messiânico, como o livro nos ensina a fazer, isso cria tensão em nós ao olharmos para o estado trágico do nosso mundo e das nossas vidas. Portanto, os salmos nos ensinam a não ignorar a dor das nossas vidas, ao mesmo tempo que a fé bíblica olha para frente. Ela olha para o futuro, para a promessa do rei messiânico. Então, a lei e o Messias, o lamento e o louvor, a fé e a esperança, é disso que fala o livro de Salmos.